Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o like, se inscreve e comenta, você não perde nada com isso. Deixa de ser vagabundo. Ah, mais uma análise de merda desse cara. Ele nem gosta do Bolsonaro, nem gosta do Lula, odeia os isentões. E parece que imita o Bento Ribeiro, do Chapado Crítico. Pois é, eu meio que tô pegando os trejeitos dele mesmo. Sabe por quê? Ele é meu herói, o meu herói. Bem drogado, maconheiro, mas é o meu herói. Pra você ver como o Brasil tá falido de figuras inspiradoras. Não que ele não seja, mas ele é a figura inspiradora da loucura, dessa epopeia, quem sabe dessa depressão, desse abismo ideológico, da desesperança ética e moral desse parlamento, da classe política que só nos rouba, que nos faz de escravo. Olha só como eu tô idolatrando o Bento Ribeiro, o meu herói de merda. Olha aqui, eu tava na internet e eu me deparei com isso aqui. Uma entrevista do garotinho. Sim, ele que é casado com a Robin, né? Porque eles são a dupla, o bate e o rouba. Sim, vamos deixar bem claro aqui que esse tipo de entrevistinha, participação em podcast que supostamente, né, suspeito, eu não sei se ele que tá bancando, porque o apresentador desse podcast é um belo de um puxa-saco. E é claro, perceptível, dá pra notar que é pra promover ele pro ano que vem. Mas Daniel, esse cara não era nem pra estar elegível. Pois é, senhor Zanin. Pois é, senhor Zanin. Né? Senhor Zanin. Vamos reagir ao que ele fala aqui. Toda hora que eu interromper ele pra falar qualquer merda, porque aqui é a análise de bosta, eu vou falar uma dele. Dos pecados dele, indivíduo, e dos seus pecados dessa dupla conjugal. O cônjuge que mais assaltou o Rio de Janeiro. Todo mundo dizia, vai ser uma loucura, né? Mas uma loucura assim, vai ser de novo uma polarização entre PSDB e PT. Aí ganha Bolsonaro, que não sabia nem se seria candidato, não tinha partido. Sabia. Ele Era, queria. assim, o improvável do improvável. Sim, sim. Era o Enéas, né? Era o avulso. Não, chega. Não era? Chega. Epa. Jamais compare o doutor Enéas Carneiro. Já começou mal o apresentador puxa-saco. Doutor Enéas Carneiro foi o brasileiro. Ali, ó, Ayrton Senna, Santos Dumont, Getúlio Vargas. Sim, Getulinho, o paz e amor, que botou foda-se em todo mundo. Doutor Enéas nunca pode ser comparado com o Bolsonaro. Porque em uma balança de massa cefálica, é como se o Bolsonaro não tivesse em comparação com o Dr. Enéas. Certo? Dr. Enéas, ele sacrificou o próprio casamento para fundar um partido, o Prona. E ele dizia, quando foi perguntado por uma jornalista, por que seu casamento acabou? Ele falou, eu tinha $50 mil, né? Providos dos meus 2 cursos que eu dou, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, e na venda do meu livro, O Eletrocardiograma. E foi assim que eu acabei
com o meu casamento. Pra depois ter um caso com a dona Vanir, né? Mentira. Mentira. Meu nome é Vanir. Não. Eu acho que eles não transaram. Não. Será? Não. Jamais. Jamais. Então não compare o Bolsonaro com o doutor Enéas. Enéas, pelo Não, amor de eu digo o Deus. seguinte, mas eu digo no sentido de não ter chance. Assim, porque o Enéas é um Não, poço era um de gênio. conhecimento. Sim, é. Gênio, né? Bolsonaro... Mas podia- foi visto depois, né, governador? Era chacota na época. Não, eu gostava muito. Sim, mas Governador a grande puxa massa, saco. É porque a grande massa não tinha compreensão Isso aí. da profundidade das coisas que ele falava. É. Bolsonaro foi deputado do Bolsonaro. Bolsonaro contava piada. Bolsonaro, o grande erro dele foi ter se cercado de pessoas fracas. Porque se ele monta um ministério bom, Bolsonaro até montou um ministério bom. Mas isso não quis dizer que todos ali eram bons. A priori, eram honestos. Ok? E por que eu gostei do ministério que o Bolsonaro montou? Porque pela primeira vez na vida eu vi ali o pedreiro na obra, o padeiro na padaria, o confeiteiro na confeitaria. Porque antigamente era assim: o padeiro ia lá fazer serviço de pedreiro, né? E o pedreiro tentava fazer um bolo, né? Por exemplo, muitos políticos que não eram médicos, eram advogados ou economistas, se tornaram ministro da saúde, por exemplo, né? Agora, o maior exemplo é agora. O Haddad, ele nem economista é, né? Ele é um professorzinho de faculdade, socialista. Como é que você coloca um comunista pra cuidar dos assuntos capitalistas? É óbvio que vai afundar. Uma por propósito, né? E outra por cabacice, certo? Então, por que que eu elogio o ministério do Bolsonaro? Por causa disso, né? Teve pessoas boas, como o Tarcísio, né? Ministro da Infraestrutura, Paulo Guedes, da Economia, quem mais? Teve aquela moça lá do agronegócio, né? Ela era uma agrônoma, se eu não me engano. Agora, do resto, me desculpa o Ricardo Salles, eu até gosto dele, certo? Mas ele não foi um bom ministro do meio ambiente, certo? Não porque ele não cuidou das ararinhas, do mico-leão dourado, lá das girafas e da antas. É porque ele ficou escutando muito ali o Bolsonaro, preocupado em ser o mais puxa-saquinho dele, né? O da educação, o Weintrauber. Gosto dele, eu acho que ele é uma pessoa honesta, mas ele não foi um bom ministro da educação. Não sei. Talvez porque o Bolsonaro não deixasse ele fazer as coisas? Talvez porque ele não tinha autonomia total? Talvez porque seja impossível você desaparelhar a educação? Né? Pode ser. Mas não teve ali uma boa desenvoltura. Seja lá o motivo que for, né? E aquela Damares. Pô, a Damares foi bom. Foi bom. Não foi excelente. Foi bom, né? Ela agiu como uma defensora ali dos que precisavam de defesa, né? A Michelle, como primeira-dama, eu acho que pela primeira vez no Brasil, uma mulher tomou ali o protagonismo do social também, né? Mas é só isso também, tá bom? Vamos aqui. além do posto de Ipiranga, ele botou ministros muito fracos. Entendeu? E como ele não é uma pessoa que tivesse conhecimento de administração pública, a vida dele era uma vida de deputado, né? Também não era um cara que entendesse de política, porque ele nunca fez política em Brasília. Não, o Bolsonaro, ele passou quase 30 anos no parlamento brasileiro, eleito pelas viúvas e parentes dos militares ali, né? Dos parentes dos militares
que entregaram o Brasil na mão dos bandidos. Não que também estivessem em melhores mãos, que os militares foram incompetentes pra caralho. Muito incompetentes, né? Não conseguiram dar fim nem quem era pra dar fim, né? Não vão me entender mal, certo? Outra coisa, Bolsonaro tava ali só para defender as altíssimas pensões, aposentadorias daqueles que foram reformados, né? Nessa transição do Brasil menos ruim para o Brasil péssimo, né? O Brasil do buraco negro, do abismo. Então Bolsonaro, como outros deputados federais, estavam ali eleitos para defender a sucessão das pensões, né? Que passava pra viúva, depois ficava pros filhos. Era muito louco, não sei como é que tá hoje. Mas eram pensões de tipo 60 mil, 80 mil, 100 mil reais. Negócio da porra. E um representante desse, de famílias de militares, não precisava fazer política, né? Até porque a própria Força Armada, né? As Forças Armadas já ficavam em cima. Ó, nosso aumentinho aí, ó. Não vai cortar isso, não. Você lembra de 64? Não precisava nem falar, né? Vamos lá. Ele era eleito com votos Da militares. base, né? Só que. Não. Da base militar. Não, sim, é. Não Entendeu? furava a bolha. Aí, Lula preso. O sistema olha e diz o seguinte: É. esse cara não dá pra continuar. Por quê? Porque ele é incontrolável. Vai dar ruim. Eu acho que foi isso que eles pensaram. Falou, olha, entrou um cara aqui agora que se ele vier com a força que ele tá dizendo que tem, com o jeito que ele tem, vai dar ruim pra nós. Só que a gente tá falando aqui do Bolsonaro do Velho Testamento, né? Aquele da Maria do Rosário, aquele que dava entrevistas e dizia que tinha uma chapeleta desse tamanho, que batia na mesa, mas nunca bateu, né? Nunca mostrou a chapeleta. Ficou ameaçando, né? Esse daí do Velho Testamento, esse aí, porra, cara. Isso aí eu amei ele, eu amei. Eu tive um caso de amor com essa persona. Mas aí, no seu segundo ano, eu vi que era só uma persona. Quando eu vi que os filhos dele eram mais importantes do que os outros filhos do Brasil, né? Nós, dessa grande família de desajustados aqui de Pindorama. Aí eu falei, ih, ele abandonou. Ele foi lá no orfanato, brincou com a gente, prometeu que ia nos adotar. Mas aí, quando foram mexer com os filhos biológicos dele, ele fez o quê? Vamos aqui. Quem acha que o Bolsonaro tem ideologia está enganado. O Bolsonaro é incontrolável. Então, a pior coisa pro sistema não é lidar com um cara de direita nem de esquerda. É o desconhecido, né? Aquela coisa que É você o não espera. incontrolável. Exatamente. É por isso que o sistema, por exemplo, não gosta de mim. É. Não gosta de mim. Aí o apresentador ainda fala, puxa saco! Garotinho, você é um bandido incontrolável que não sabe a hora de parar de roubar. Nem você, nem a sua esposa. Tá? Tá bom? E o sistema não deve gostar de você, tá? Porque você não dividiu. Mas o sistema gosta de você sim. Porque você não tá preso e tá elegível, né? Você é mais um desse do teatro das tesouras, né?
da troca das cadeiras. Fala um pouquinho mal de mim agora, só pra ganhar relevância. Próximo da eleição, aí ele se elege e vota, tá tudo certo. E digo mais, hein? Visão profética aqui, ó. Ainda vai voltar a ser governador do Rio de Janeiro. É só ele fazer uma sinalização pra direita, pros bolsonaristas que adoram adotar um bandido. Só pra lembrar aqui de novo, olha lá o Valdemar Costa Neto preso pela Lava Jato. Cumpriu cadeia, mensalão. Hoje dirige a direita, né? Como adotou Roberto Jefferson, Ciro Nogueira, um dos maiores investigados também da Lava Jato. Nunca foi condenado, mas também nunca foi absolvido, tá? Entre outros aí que a gente sabe que tá na parada, tá bom? Vamos lá. Eu ia falar isso. O sistema não gosta de mim porque eu sou incontrolável, Uhum. né? Os caras conseguem soltar Lula, descondenar Lula, e Lula, depois de... Não foi meu caso que eu fiquei 20 e poucos dias preso. Depois de 2... Foi preso 5 vezes, cara. Num período de 3 anos. Foi preso 5 vezes. Tá bom? Acho que até a tua mulher foi pra cadeia também. Agora o tempo que ficou não importa. O que importa é que pisou na cela. Viu? Seu bandidinho. 3 anos preso. Consegue se eleger presidente da República. E agora? Eu ia perguntar isso pra gente. Olha, nós chegamos num grau de falência múltipla dos órgãos da República. Sabe a pessoa quando está com aquela doença? É. Falência múltipla dos órgãos. O Brasil está com falência múltipla dos órgãos da República. Está tudo falido. Além da moral. Não. A moral Que cara de pau, né? Foi processado e condenado por compra de voto, né? Ligação com crime organizado, superfaturamento de contrato, tudo quanto é tipo de coisa escambrosa, corrupto de carteirinha esse cara. Tudo lá na campus do Goitacazes. A maioria dos trambiques, tudo lá, né? A mulher dele foi envolvida em fraude que resultou em quase 400 milhões de prejuízo na Previdência Municipal. Uma coisa assim, né? A esposa dele. E ele só não está inelegível por causa do Zanin. Isso que resolveu manter os direitos políticos dele. E vai ser candidato agora, em 2026. E pelo andar da carruagem, pela falência da direita nesse país, deixou um buraco imenso. Tanto deixou que o Pezão virou prefeito de uma cidade aí no Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar aqui agora, né? Mas vai se eleger agora em 2026 Sérgio Cabral, esse bandido aí, né? Benedita da Silva, não sei se tá com mandato aí, mas se não tiver, se quiser, vai ter também. Lindenberg Farias, né? O cara que combateu o Collor lá nos cara pintadas, lá no impeachment, estudante atuante em movimento político, depois foi considerado um dos maiores bandidos em envolvimento lá com emenda parlamentar no Rio de Janeiro, um dos maiores investigados nisso daí, né? E depois, quando o senador sentou do lado do Collor ainda, viraram outro bandido, né? Já era esse país. E agora dá entrevista como se fosse um analista político, um cara com passado ilibado, né? Que tem a moral, que pode julgar os outros. Mas o dinheiro proporciona isso. Tenho certeza, quase certeza, que se ele não montou esse podcast aí, ele é um dos patrocinadores. Porque esse apresentador aí me dá uma vergonha de querer vomitar, né? Ele e a mulher dele, 2 bandidos que saquearam o Rio de Janeiro,
infelizmente o eleitor do Rio de Janeiro vai cair nessa ladainha mais uma vez. O carioca, o eleitor do Rio de Janeiro, ele é tão tapado, me desculpa, pelo menos a grande maioria é, que olha só, o cara conseguiu eleger o filho como prefeito de Campos, né? Ah, Daniel Filho não tem nada a ver com o pai. Tem a ver sim. Ele foi criado no ovo de pata da corrupção brasileira, com dinheiro roubado do Rio de Janeiro. Esse filho dele, que é atual prefeito de Campos, foi criado, sustentado pelo roubo do erário do Rio de Janeiro. Como o eleitor gosta de tomar no meio do cu. É a base da nação, né? No Brasil, o certo virou errado, o errado virou certo. Que hipócrita. Nós estamos vivendo uma esculhambação. A palavra é essa. Então pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. Se eu tivesse que fazer um prognóstico, nenhum. Agora, Olha, esse apresentador aí tá com as bolas do garotinho na boca, né? Que pilantra, que pilantra. Dois pilantra. o prognóstico é: o povo, na minha opinião, vai tentar buscar um caminho alternativo. Pode ser ele. Não quer dizer que esse alternativo não seja nem PT, nem Bolsonaro. Por exemplo, tem gente que está hoje no espectro da direita, mas que não é Bolsonaro. Tarcísio, por exemplo. Sim. Né? Tarcísio é um cara de Conversa direita, com todo mundo. mas é um cara do diálogo. É um cara Administrador. para o sistema previsível, Controlável. controlável. Ou seja, com o Tarcísio pode ter uma conversa, né? Sem ameaças, sem muita fiscalização, né? E aí ele leva também os votos dos bolsonaristas idólatras, dos mongoloides que ainda acreditam no multiverso da direita, porque não existe direita. Ah, Daniel, por que não existe? O discurso original qual que era? Menos privilégio, contra os super salários, fiscalização, não deixar roubar a qualquer custo. Porra, de 2023 pra cá, o que mais aconteceu no Brasil foi o roubo dos impostos, né? Olha lá os ministros lá do Lula, que já estavam sendo investigados, né? E no próprio governo agora do Lula, desviaram milhões e milhões de emendas. Se eu não me engano, um era o da comunicação, né? Tem outro aí do trabalho, que era do trabalho, né? Que ele já tinha sido processado, né? Tava com processo contra ele, acho que no Tribunal Superior do Trabalho, né? TST, uma coisa assim. Olha o rombo e o roubo do INSS. Você acha que ninguém sabia disso? O que a direita tá fazendo lá? Era pra, no mínimo, fiscalizar o PT. Com a estrutura de gabinete que eles têm, coisas que estavam acontecendo poderiam ter barrado, né? Coisas que iriam começar, poderia nem ter começado. Mas não, ficaram lá, curtindo os seus quase 50 mil de salários. Quase 500 mil custo de um gabinete. Essa é a realidade do Brasil. É por isso que não tem direita. Salva aí uns 10, 15 no máximo, para não ser tão radical e injusto. Não vale nada a classe política. E é todo mundo junto, centro, direita, esquerda. Acordem dessa matrix política. Não existe lado ideológico que vai defender o povo. Não existe lado ideológico genuíno. É tudo uma farsa. Não é o jogo lá, o Teatro das Tesouras. É o supercine, o telão da foice e do martelo. Porque tá todo mundo
concordando com os mandos e desmandos, né? O desgoverno da esquerda, do PT. Não tem ninguém aí brigando com legitimidade, com coração, com verdade. Todos farinha do mesmo saco. Vamos aqui pro final desse bandidinho. Previsível, né? É, O Tarcísio amanhã não vai, entendeu? é. Chegar e tomar uma decisão que ninguém espera. E sentaria na bancada do Jornal Nacional e trataria sem nenhum susto. Não ia chegar, Pode fazer ao vivo. não ia chegar e fazer o que o Bolsonaro fez naquele programa que ele estava sendo... É isso aí, já disse tudo que eu podia dizer. Análise de merda, estapafúrdia de bosta no bostileiro brasileiro, né? O que você esperava? Uma puta de uma análise? Não tem como. Não há uma puta política, um puta exercício foda da política brasileira. Não. Tem que ser proporcional a essa fossa que nós somos. Tá bom? Agora eu vou me despedir igual o Miguel Falabella.